Olá a todos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Queremos saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer da nossa alegria em podermos estar juntos mais um dia para estudarmos a Bíblia. Nós agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, que acompanham os nossos estudos através do YouTube, no canal Hora Tranquila, e também todos vocês que nos acompanham através das demais redes sociais. Nós queremos mandar um alô especial a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Tânia Zuba é de Montes Claros, em Minas Gerais. Eva é de Goianésia, em Goiás. Naíris Greenwald e família é de São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Anísia Marli Storck é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Persiliana Isaías Martins é de Mirante da Serra, em Rondônia. Tiago Marques de Araújo é de Jussara, em Goiás. E os demais também, nós sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por tudo que tens feito por nós até este momento, pelas bênçãos que nos foram concedidas e também, ó Deus, pela certeza da Tua presença conosco a cada dia, a cada momento. Nós iremos agora abrir a Tua palavra para o estudo, que Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, a iluminação e que possamos, ó Deus, colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos uma bênção especial para todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, aqueles que nos pedem orações, que também recebam as bênçãos de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito da Bíblia, que é um livro singular, um livro sem igual. Não tem nenhum outro livro que nós possamos compará-lo, porque, apesar de ter sido escrito há tantos anos atrás, é um livro atual. É um livro que nos traz mensagens de avivamento e certeza que Deus ele está conosco, que a sua palavra está se cumprindo, e também nos mostra, através dos estudos que estamos fazendo, que todas as profecias que existiam lá no Antigo Testamento a respeito do Messias que haveria de vir, aquelas profecias se cumpriram em Jesus exatamente como estava predito. E agora nós vimos também que a Bíblia ela nos traz relatos históricos. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou que Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Ele não viu, mas foi comprovado através de pessoas que viram e que ainda estavam vivas na época do apóstolo Paulo, e também as próprias Escrituras falando a respeito da ressurreição de Jesus. A Bíblia, irmãos, ela tem um poder extraordinário para transformar vidas. Quantas pessoas nós conhecemos que eram pessoas más, pessoas que tinham problemas de vícios, pessoas, enfim, com vários tipos de problemas que foram transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que viviam uma vida de crime, uma vida de roubos, furtos, pessoas que viviam em caminhos de drogas. Nós conhecemos centenas de pessoas que foram libertas pelo poder da palavra de Deus. Eu mesmo sou amigo de uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. Este nosso irmão, ele vivia numa cidade do interior, lá do Espírito Santo, e certo dia eles resolveram fazer um assalto, ele e alguns amigos. E então assaltaram uma família que estava em um carro e levaram esta família com um carro para um lugar ermo, um lugar em meio de matos, e ali assassinaram a família e saíram para praticar outros crimes com o carro que eles haviam roubado. Este meu amigo, ele foi preso depois de algum tempo. A polícia descobriu e prendeu todos os envolvidos neste crime e foram presos em uma delegacia do interior do estado, e depois que foi julgado ele foi transferido para a penitenciária no município de Vila Velha, no Espírito Santo.
E lá nesse interior que ele estava preso na cadeia, ele recebia visita de pessoas da igreja e que falavam do amor de Deus e que começaram a deixar folhetos e falar se as pessoas não tinham interesse em estudar a Bíblia. E este rapaz, ele aceitou estudar a Bíblia. E ele então foi conhecendo a verdade da palavra de Deus, então ele foi julgado e condenado, foi para a penitenciária. Lá ele continuou recebendo estudos bíblicos e ele decidiu se batizar, tomar a decisão de aceitar a Jesus em sua vida. E então, um sábado à tarde, houve o batismo na igreja de Vila Velha. Este rapaz foi levado para lá, escoltado por policiais, e ali foi batizado. E este rapaz, uma amiga minha também, de infância, de juventude, que conheceu esse rapaz, a história dele, ela também era vizinha onde eu morava, em Vila Velha, no Espírito Santo. Eles começaram a ter um relacionamento, começaram a namorar e se casaram. Este rapaz, ele recebeu depois a liberdade condicional, ele podia sair da cadeia, da penitenciária, até que recebeu a sua liberdade total. E ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Este irmão, este rapaz, ele continua pregando o amor de Deus, a salvação através de Jesus e o poder que a palavra de Deus tem para transformar vidas. Este rapaz, ele mora ainda lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e mora ainda lá no mesmo local que ele morava, que era vizinho meu. E vejam, irmãos, como a Bíblia tem poder para transformar. Por quê? Por isso que nós dizemos que a Bíblia é um livro sem igual. Porque nenhum outro livro tem o poder que a Bíblia tem de transformar vidas. Apenas eles dão sugestões e falam, se você fizer isso, fizer aquilo, né? São livros de autoestima, livros que procuram fazer com que a pessoa ela tenha capacidade, mas a Bíblia ela tem o poder. Por quê? Porque é o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo é quem trabalha com a pessoa. Nós temos um relato na Bíblia, e está lá em 2 Reis, capítulo 22, nos versos 3 a 20. Eu não vou ler, que o texto é bem longo, mas você pode ler na sua Bíblia, 2 Reis 22, de 3 a 20. Ali nós vamos encontrar o rei Josias. O rei Josias, vocês sabem, ele começou a reinar, a governar com 8 anos de idade. E aqui, quando aconteceu este episódio de 2 Reis, capítulo 22, Josias já tinha 25 anos. Por que Josias ele rasgou as suas vestes quando foi lido o livro da lei? Por quê? Porque ele viu como o povo estava distante de Deus. O livro da lei, que possivelmente era a Torá, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, havia se perdido. Por quê? Porque o pai de Josias, o avô de Josias, foram reis maus ali no povo de Israel. E Josias, então, quando descobriu que o livro da lei foi encontrado, ele pediu para que o livro da lei fosse lido, e ele descobriu o quanto eles estavam longe da vontade de Deus. E então, Josias, quando ele ouviu as condições da aliança que Deus havia feito com o seu povo e que seu povo havia se afastado desta aliança, ele então rasgou as suas vestes em absoluta aflição, porque ele percebeu o quanto ele e o seu povo se achavam distantes da adoração ao verdadeiro Deus. Um dos meios mais poderosos, irmãos e amigos, que nós temos para testemunhar do poder da Bíblia é uma vida transformada. Assim como aconteceu com este jovem que é meu amigo e que mora lá em Vila Velha, no Espírito Santo, que teve a sua vida transformada, uma vida de crimes que ele estava vivendo e agora tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Isso nos mostra o poder que a palavra de Deus tem. Por exemplo, nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, eu quero ler com vocês, João 16 e no verso 13, assim nos diz a palavra de Deus.
Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então o Espírito de verdade, ele guia a toda a verdade, como guiou este jovem que eu o conheço e teve a sua vida transformada. Assim também o Espírito de verdade, ele também quer nos guiar a toda a verdade. E para isso nós precisamos nos dispor a aceitar que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. E o próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos humilhamos para que Deus fale conosco, a palavra de Deus, ela então entra em nossa mente, nos mostrando o pecado, nos mostrando a depravação em que a humanidade está vivendo e revelando também a nossa verdadeira natureza e a necessidade de um Salvador. A palavra de Deus, amigos e irmãos, ela deve ser entendida à luz de um Cristo vivo que prometeu enviar o seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. Como eu li agora, João 16, verso 13, o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Que nós possamos, amigos e irmãos, nos submeter à vontade de Deus, buscar, estudar e entender a Bíblia através da iluminação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade e nós também teremos a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Não nos esqueçamos, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.